Amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Queridos irmãos, nós estamos meditando nessa escola dominical, na nossa revista do Estudo de Coríntios, e desta feita nós adentramos no capítulo 6 da revista, na última aula, e eu gostaria de dar continuidade com os irmãos nessa aula, no conteúdo. Antes vamos ler o texto base sobre a aula é sobre intimidade amorosa, a igreja unida com Jesus. O texto base é 1 Coríntios capítulo 11. Veja comigo, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11 diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgar entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Eu não vos ensino a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quanto vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando os reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu cuidado para com Tua igreja. Obrigado, Senhor, por nos instruir por meio da Tua palavra.
Fala conosco hoje, Senhor. Instrui a tua igreja. Nos ajude a viver de maneira agradável ao Senhor. Nos ajude a honrar a tua lei, os teus decretos, os teus desígnios, a tua vontade. Nos ajude, ó Deus, a sermos um povo fiel, que ama a tua palavra e que vive pela tua palavra. Em nome de Cristo é o que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Da última feita, meus irmãos, nós começamos, damos início a essa aula, introduzimos essa aula e falamos dos problemas que havia nessa igreja dos Coríntios, especialmente quanto à Santa Ceia. Também era conhecido naquela época, na igreja primitiva, como a festa do amor, a festa ágape, onde os irmãos celebravam, festejavam, eles tinham essa comunhão, o pão, os alimentos, a distribuição dos alimentos. E ali deveria ser um momento de intensa koinonia, comunhão, de amor, de graça no meio dos irmãos, celebrando ali a morte, a ressurreição do nosso Senhor. Mas, infelizmente, não era isso que vinha acontecendo nessa igreja dos Coríntios. E Paulo os exorta quanto a esse problema, e Paulo os exorta quanto à falta de união que havia entre eles, e Paulo os exorta quanto à falta de fraternidade, de amor ao próximo, de se importar com o outro. E ali estava havendo, ao invés de haver unidade, estava havendo conflitos, disputas, quem era melhor, a disputas mesquinhas, esnobismo, divisões. Aqueles que eram mais ricos, eles se colocavam à frente dos mais pobres e queriam como que ganhar vantagem sobre os outros. E realmente eles estavam descaracterizando a ceia do Senhor. Isso era muito prejudicial para o corpo de Cristo. Paulo então vai exortar essa igreja contra as suas divisões. E nós vimos quanto a essa questão de acepção de pessoas e quanto também a descaracterização da ceia. A ceia estava perdendo o seu sentido de ser, a sua essência, na maneira como aqueles irmãos estavam tratando e vivendo. E hoje, meus irmãos, nós daremos continuidade vendo o ponto 3, a unidade à luz da ceia. Veja, a unidade à luz da ceia está enraizada em alguns pontos. Primeiro, Jesus amou. Ele disse no verso 23, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Veja que Paulo faz menção à traição sofrida por Jesus. Se o apóstolo destaca isso, é porque esse relato tem muita importância à luz do contexto da igreja, irmãos. Parece que Paulo ressalta a condescendência do Senhor em nos salvar, pelo seu amor abnegado e sacrificial. Com certeza, um amor que estava faltando aos membros da comunidade de Corinto. Enquanto Judas, incitado por Satanás e por sua própria ganância, arquitetava um plano perverso para entregar Jesus por dinheiro, o Filho de Deus se preparava para entregar a sua vida em favor dos pecadores. Na noite da sua traição, Cristo foi as últimas consequências para resgatar homens e mulheres que nada mereciam dele, a não ser a sua justa condenação. Dessa forma, nós somos constrangidos, irmãos, a amar não apenas aquelas pessoas que temos todas as razões para amar, mas também aquelas que não temos nenhuma razão humanamente aceitável para amar. Você entende? Veja, aquela festa do amor, aquele momento de comunhão, o corpo de Cristo, ele deve ser regido por isso, por esse amor, por essa união, pelo cabeça que é Cristo. Nós devemos imitar o exemplo dele. Certamente teremos pessoas que temos mais afinidade, outras menos afinidade. Algumas até teremos talvez dificuldades, mas nós devemos tratar a todos com amor. Nós devemos zelar pela paz da igreja, pela paz do nosso bairro, da nossa vizinhança, pela paz da cidade. Jeremias disse, orai pela paz da cidade. Orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Se você buscar ter paz com os seus irmãos, com os seus amigos, com as pessoas que convivem com você,
você consequentemente terá paz, meu irmão. Zele por isso, ore por isso, esforce-se por isso. Jesus amou. Eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele respondeu com amor. Vejam, irmãos, segundo ponto, Jesus se entregou. Ele disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. A cruz de Cristo não aconteceu por acaso. Jesus caminhou voluntariamente para o local de sua morte, porque o Pai o entregou por amor. Jesus declarou que ninguém tirava a vida dele em João 10,18. A cruz não simboliza o fracasso do Deus Filho, mas a vitória dele sobre os poderes do inferno e da morte. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Paulo declara que Deus não poupou o seu próprio Filho. Ao contrário, por todos nós o entregou. Ele disse isso em Romanos 8,32. A ceia, irmãos, nos faz lembrar o quanto o nosso Salvador sofreu por amor a nós. Ele deixou a glória, temporariamente, o seu ambiente de glória, melhor dizendo. Ele esvaziou-se, ele fez-se servo, e ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Que graça maravilhosa! Nada ele fez por constrangimento. Essa demonstração de amor sacrificial e abnegação deve reger as relações entre irmãos na fé. Somos desafiados a amar com o mesmo amor de Jesus. Assim como ele partilhou seu corpo por amor à igreja, assim devemos dar a nossa vida em favor de nossos irmãos e irmãs em Cristo. Nós devemos dar a nossa vida. 1 João 3,16, se você olhar comigo, veja o texto de João, o texto de João, irmãos, 3,16, ele é muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas poucas pessoas lembram de 1 João 3,16. Lá no finalzinho da sua Bíblia, diz assim, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A semelhança dele, a semelhança da atitude dele, do sacrifício dele, da voluntariedade dele, de como ele se entregou, nós devemos ter esse mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Nós devemos ter essa mesma atitude que também houve no nosso Redentor. Nós devemos olhar para os nossos irmãos com esse amor e se oferecer e se doar por eles e ajudá-los e buscar saber as suas necessidades e buscar viver em amor, em paz, em harmonia, em unidade. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer da sua igreja. Terceiro, meus irmãos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Essas coisas nos trazem essa ideia da unidade à luz da ceia. Jesus amou, Jesus se entregou e terceiro, Jesus vai voltar. Todas as vezes que comerdes, verso 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A pregação da cruz deve ser a mensagem central da comunidade cristã. Ela é poderosa para transformar pessoas. A celebração da ceia, a recordação da morte de Jesus e o anúncio do seu retorno. A volta do Senhor é certa. Ele morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e um dia voltará para consumar o seu reino de paz e justiça. Um dia nos apresentaremos diante do trono do julgamento de Deus e as obras dos salvos passarão pelo fogo, diz 1 Coríntios 3, de 9 a 15. Veja comigo esse texto,
1 Coríntios 3, versos de 9 a 15, diz exatamente isso. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. As nossas obras passarão pelo fogo. O fogo vai provar a qualidade das nossas obras, de tudo que nós fizemos, meus irmãos. Daquilo que foi edificado com palha, madeira, feno, queimará, nada sobrará. Ficarão o ouro, a prata e as pedras preciosas. A maneira como servimos a noiva de Cristo, irmãos, vai determinar o que receberemos no retorno de seu noivo. Todos os crentes terão de comparecer diante desse tribunal, que nada tem a ver com o juízo final ao qual os ímpios serão submetidos, mas um tribunal para julgar as obras e os atos dos cristãos, sendo galardoados pelo que fizeram de bem à comunidade. As obras serão provadas pelo fogo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nos ajude, ó Deus, a viver a unidade à luz da ceia, Pai. A nos lembrarmos desses 3 princípios, que Jesus amou, Jesus se entregou e que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele nos lembra isso, nós somos lembrados isso todas as vezes que nos reunimos para cear. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte e busque a sua igreja. E por isso nós devemos nos esforçar por viver em unidade. Ó Deus, nos ajuda a dissipar todas as nossas diferenças e a olharmos aos nossos irmãos, olhar um para o outro com amor, com alegria, com desejo de servir o nosso irmão, com desejo de servir a Cristo e buscar a glória de Deus. É isso que nós te rogamos pela vida da nossa igreja, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.